E se eu te dissesse que tudo o que você teme em si mesmo, suas fraquezas, impulsos reprimidos e inseguranças, pode, na verdade, ser a chave para o seu verdadeiro propósito? Segundo Carl Jung, dentro de cada um de nós existe uma sombra, a parte oculta da nossa psique que ignoramos ou negamos. Mas fugir dela não nos torna mais fortes, apenas nos mantém presos em ciclos de sofrimento e auto-engano. Neste vídeo, você vai descobrir como aceitar e integrar sua sombra pode transformar sua vida. Cada detalhe importa, porque esse conhecimento pode ser o que falta para que você encontre clareza, equilíbrio e força interior. Então acompanhe até o fim e permita-se enxergar a si mesmo de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. A sombra como portal para a verdade interior. Há uma batalha silenciosa dentro de cada ser humano. Uma parte de nós deseja ser aceita, iluminada, livre de imperfeições. Outra, no entanto, sussurra verdades incômodas, desejos reprimidos e instintos que aprendemos a ignorar. A essa parte oculta, Jung chamou de sombra. Não um erro da natureza, mas um reflexo da nossa própria profundidade. O homem comum teme sua sombra. Ele a esconde sob máscaras, convencendo-se de que é apenas aquilo que mostra ao mundo. No entanto, essa negação é uma prisão. Aquilo que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, cresce no silêncio, influenciando nossas ações sem que percebamos. A ira não reconhecida explode nos momentos errados. O medo ignorado paralisa nossas decisões, e o desejo negado se transforma em frustração e ressentimento. O sábio, porém, age de outra forma. Ele não foge de sua sombra, ele a encara. Ele compreende que há verdades em sua escuridão e que o que foi rejeitado pode conter as chaves para sua verdadeira força. A coragem não está em eliminar o que é incômodo, mas em integrá-lo, em transformar a sombra em autoconhecimento. Ser inteiro exige aceitar tanto a luz quanto a escuridão dentro de si. Como a noite completa o dia, nossa sombra completa quem somos. Aquele que se permite conhecê-la sem medo descobre um novo nível de autenticidade. Um estado onde não é mais controlado por impulsos ocultos, mas guiado por uma consciência clara e firme. A verdadeira liberdade não é uma fuga do que nos assusta, mas a compreensão profunda de que nada dentro de nós precisa ser negado. O estoico não teme suas próprias profundezas, pois sabe que apenas quem se conhece plenamente pode viver com virtude, propósito e serenidade. Aceitar a sombra é o primeiro passo para se tornar inteiro. A negação da sombra e o sofrimento. Invisível. Homem que se recusa a olhar para sua própria escuridão torna-se prisioneiro dela. Ele veste máscaras para se sentir aceito, constrói crenças para se proteger daquilo que não quer enfrentar e se perde em distrações para não ouvir os sussurros da sua própria alma. No entanto, a sombra não desaparece com o esquecimento. Tudo o que é reprimido continua existindo, manifestando-se de formas que ele não compreende, em explosões de raiva, em medos que o paralisam, em padrões de autossabotagem que o impedem de crescer. É fácil apontar para o mundo e culpar as circunstâncias pelo sofrimento, mas o verdadeiro desafio é olhar para dentro. A insatisfação persistente, a inquietação sem motivo aparente, a repetição dos mesmos erros, tudo isso é reflexo daquilo que negamos em nós mesmos. Fugimos de nossos próprios abismos e, ao fazê-lo, os tornamos ainda mais profundos. O sábio não busca anestesia para suas dores, mas compreensão. Ele sabe que aquilo que mais teme dentro de si contém as chaves para sua verdadeira liberdade. O estoico nos ensina que a vida não é sobre evitar o desconforto, mas sobre encará-lo com coragem e razão. O sofrimento invisível só se dissipa quando iluminamos suas causas, quando olhamos para nossas sombras sem medo e as integramos ao nosso ser. A liberdade não está na fuga, mas na aceitação. Só quando paramos de lutar contra nós mesmos, podemos enfim viver com serenidade. O homem que aceita sua sombra encontra dentro dela um poder antes desconhecido. A capacidade de ser inteiro, de caminhar sem correntes, de transformar sua dor em sabedoria. O encontro com o lado obscuro.
poucos têm a coragem de olhar para dentro e enfrentar aquilo que sempre tentaram evitar. É mais fácil culpar o mundo, distrair-se com ruídos externos e seguir carregando a ilusão de que a sombra não existe. No entanto, a transformação só ocorre quando temos a ousadia de encarar nossas próprias profundezas. A jornada para integrar a sombra não é confortável. Exige que confrontemos nossas inseguranças mais enraizadas, que reconheçamos os ressentimentos que nos aprisionam e os impulsos reprimidos que nos controlam silenciosamente. Mas esse encontro não é um castigo, e sim um processo de purificação. Assim como o fogo tempera o aço, o confronto com a escuridão fortalece o espírito. O estoico não teme a verdade, por mais dura que ela seja. Ele compreende que a realidade deve ser vista como ela é, sem distorções ou fugas convenientes. Se há medo, deve ser encarado. Se há dor, deve ser compreendida. Fugir apenas prolonga o sofrimento. Aceitar traz libertação. E é nesse mergulho profundo que descobrimos algo inesperado. Dentro da sombra, a força. O poder que parecia inacessível sempre esteve lá, escondido sob o medo e a negação. Quando abraçamos nossa totalidade, luz e escuridão, encontramos equilíbrio. Aquele que conhece suas próprias trevas não teme mais a vida, pois já conquistou o que realmente importa, o domínio sobre si mesmo. A sombra como fonte de energia criativa. Existe um paradoxo na condição humana. Muitas das nossas maiores forças nascem justamente daquilo que tentamos esconder. O medo que nos paralisa pode ser transformado em coragem. A raiva reprimida pode se tornar ação. E a dor que nos consome pode dar origem a algo belo e poderoso. A sombra, quando compreendida, não é uma inimiga. É uma fonte inesgotável de energia criativa. A história nos mostra que aqueles que ousaram encarar suas próprias trevas foram os que deixaram um legado imortal. Artistas, filósofos e inovadores não fugiram de sua dor. Ao contrário, transmutaram-na em inspiração. Nietzsche encontrou na angústia suas reflexões mais profundas. Van Gogh pintou sua solidão com cores vibrantes. Marcos Aurelius transformou os desafios do império em meditações atemporais sobre a resiliência. Negar nossa sombra é desperdiçar um potencial imenso. A energia que usamos para suprimir sentimentos indesejados poderia ser canalizada para construir, criar e evoluir. O estoico não teme suas emoções. Ele as compreende e as direciona. Em vez de ser escravo de seus impulsos, ele os molda como um escultor que transforma pedra bruta em arte. A sombra contém um chamado, um convite para usar o que há de mais intenso dentro de nós como combustível para o nosso propósito. Em vez de nos envergonharmos dela, devemos perguntar: como essa energia pode servir ao mundo? A resposta pode ser o primeiro passo para uma existência mais autêntica, grandiosa e significativa. Autoconhecimento. O primeiro passo para a transformação. A maioria dos homens caminha pela vida sem realmente se conhecer. Eles reagem ao mundo, são guiados por impulsos invisíveis e acreditam que suas emoções são frutos do acaso. No entanto, a verdadeira liberdade começa quando voltamos o olhar para dentro e questionamos aquilo que há muito tempo aceitamos sem reflexão. O autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade para quem deseja viver com propósito. Pergunte-se: o que te irrita nos outros? O que te paralisa de medo? Quais desejos você esconde até de si mesmo? As respostas para essas perguntas revelam partes esquecidas de quem você é. Muitas vezes, aquilo que julgamos nos outros são aspectos nossos que ainda não tivemos coragem de enfrentar. Aquilo que nos assusta aponta para as barreiras que ainda não superamos. O estoico busca a clareza, não a ilusão. Ele sabe que sem uma compreensão sincera de si mesmo, suas ações serão guiadas por forças que ele não controla. Conhecer suas sombras, suas fraquezas e suas paixões é o primeiro passo para transformá-las. O homem que se compreende não se deixa levar por emoções passageiras nem pelo julgamento alheio. Ele caminha firme, ancorado em sua verdade. Aquele que se recusa a olhar para dentro viverá preso a padrões repetitivos, sem entender por
que o sofrimento insiste em retornar. Mas aquele que se observa, que se questiona, que se conhece, descobre que não precisa ser escravo do próprio passado. Ele pode se refazer, reescrever sua história e tornar-se, enfim, o mestre de sua própria vida. A libertação do julgamento e a compaixão própria. O homem que se julga incessantemente transforma sua mente em um tribunal, onde ele é, ao mesmo tempo, o réu e o carrasco. Ele se condena por seus erros, se envergonha de suas sombras e acredita que deveria ser imune às falhas humanas. Mas essa dureza para consigo mesmo não o torna mais forte. Apenas o afasta da possibilidade de transformação genuína. Aceitar sua sombra não significa ser escravo dela. O estoico não se rende aos seus impulsos, mas tampouco os nega com aversão cega. Ele os observa, os compreende e os direciona. Afinal, não há crescimento sem entendimento, e não há entendimento sem compaixão. O autoconhecimento sem aceitação se torna uma prisão. Com aceitação, torna-se uma libertação. O verdadeiro poder não está em se livrar do que consideramos indigno em nós mesmos, mas em aprender a canalizar essa energia para algo maior. A raiva pode se tornar ação justa. O medo pode se transformar em prudência. O desejo pode ser moldado em disciplina. Tudo dentro de nós pode ser refinado, se tivermos sabedoria para observar sem condenar. A maturidade emocional não vem da negação, mas da integração. Aquele que aceita sua sombra com serenidade encontra dentro de si um equilíbrio inabalável. Ele não se abala pelo erro, pois vê nele uma lição. Não se culpa pelo que sente, pois entende que pode transformar. E ao invés de se ver como inimigo de si mesmo, torna-se seu próprio aliado no caminho da evolução. A sombra e as relações humanas. O mundo que enxergamos não é apenas um reflexo da realidade externa, mas um espelho daquilo que carregamos dentro de nós. Julgamos os outros não pelo que eles são, mas pelo que sua presença desperta em nosso interior. Quando rejeitamos algo em nós mesmos, passamos a vê-lo amplificado nos outros, como se fosse um inimigo externo a ser combatido. A projeção da sombra é um fenômeno sutil, mas poderoso. Quem não aceita sua própria agressividade, vê hostilidade por toda parte. Quem nega sua ambição, condena os que buscam o sucesso. Quem reprime seu desejo, acusa os outros de serem imorais. O problema nunca esteve fora, sempre esteve dentro. O estoico compreende essa dinâmica e, por isso, se torna um observador de si mesmo. Em vez de reagir impulsivamente às atitudes alheias, ele se questiona: por que isso me incomoda tanto? O que isso revela sobre mim? Ele entende que a irritação muitas vezes não é sobre o outro, mas sobre uma parte de si que ainda não aceitou. Somente quando reconhecemos nossa sombra, podemos construir relações autênticas, sem projeções, sem julgamentos precipitados, sem a necessidade de transformar o outro no vilão de nossas inseguranças. Aquele que se conhece profundamente se torna mais sereno, mais paciente e mais compassivo. E assim, ao iluminar sua própria escuridão, ele aprende a enxergar os outros como realmente são, e não como reflexos distorcidos de seus próprios medos. Propósito de vida e a integração da sombra. O erro comum daqueles que buscam um propósito é acreditar que ele deve nascer apenas daquilo que é puro, iluminado e virtuoso. Mas a verdade é que a vida não se constrói apenas com luz. É a harmonia entre luz e sombra que molda um caminho autêntico. Tudo o que é grandioso carrega em si um contraste: força e vulnerabilidade, ordem e caos, dor e crescimento. Os grandes nomes da história não foram aqueles que negaram suas sombras, mas os que aprenderam a usá-las como combustível. Os maiores líderes enfrentaram crises que testaram sua resiliência. Os maiores artistas transformaram sua melancolia em beleza. Os maiores pensadores encontraram na própria angústia a inspiração para revolucionar o mundo. A sombra, não. É um obstáculo ao propósito. Ela é a chave para revelá-lo. O estoico entende que os desafios internos não são punições, mas convites para o crescimento. Em vez de temer sua dor, ele a encara e a transforma em aprendizado.
Em vez de fugir de suas fraquezas, ele as compreende e as usa como alicerce para sua força. Afinal, não há evolução sem confronto, nem maestria sem esforço. Aquilo que te causa angústia pode ser justamente o sinal de onde está tua maior realização. Ao integrar tua sombra, descobres que tua jornada não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. O propósito não é um destino final, mas um caminho que se revela à medida que aceitamos quem realmente somos. E quando essa aceitação acontece, a vida deixa de ser um conflito interno e passa a ser uma expressão autêntica do nosso ser mais profundo. O poder da consciência e a escolha da virtude. O homem que ignora sua sombra é um escravo disfarçado de livre. Ele acredita que tem controle sobre suas ações, mas na verdade é conduzido por impulsos que não compreende. Sua raiva explode, sem aviso, seu medo o paralisa, sua inveja o corrói, e ele culpa o mundo por isso. Mas aquele que ilumina suas próprias trevas adquire um poder que poucos possuem, a capacidade de escolha. O estoico ensina que não controlamos os eventos externos, apenas nossas reações a eles. E essa verdade se estende para dentro de nós. Não escolhemos os instintos que surgem, mas podemos decidir o que fazer com eles. Não escolhemos os medos que nos assombram, mas podemos enfrentá-los com coragem. Não escolhemos os desafios que a vida nos impõe, mas podemos usá-los para nos fortalecer. Tomar consciência da própria sombra não significa se entregar a ela, mas sim transcendê-la. O sábio não nega suas inclinações obscuras, mas as compreende e as transforma. Ele não age movido pelo impulso, mas pela razão. Ele não é uma folha ao vento, mas a rocha que permanece firme diante da tempestade. Liberdade não é ausência de trevas, mas domínio sobre elas. Somente quando nos tornamos senhores de nós mesmos, podemos trilhar um caminho de virtude e propósito. Aquele que reconhece sua sombra e escolhe agir com sabedoria, não é mais refém do próprio destino. Ele se torna seu arquiteto. A jornada para a totalidade. A maioria dos homens trava uma guerra contra si mesmos, tentando eliminar tudo o que consideram indesejado dentro de si. Mas a sombra não é um inimigo a ser derrotado, e sim um mestre silencioso que nos guia para a verdadeira compreensão. Fugir dela é perpetuar o conflito. Aceitá-la é dar o primeiro passo para a totalidade. Integrar a sombra não é um processo rápido ou simples. Exige coragem para enxergar o que se esconde nas profundezas da alma. Humildade para admitir que não somos apenas luz e paciência para moldar essa força bruta em sabedoria. Esse é o desafio de toda uma vida. Uma jornada sem atalhos, mas com recompensas inestimáveis. O estoico não busca uma perfeição ilusória, mas uma unidade real. Ele entende que não pode controlar o mundo externo, mas pode ordenar seu mundo interior. E essa ordem só é possível quando todas as partes do ser, tanto as nobres quanto as sombrias, são reconhecidas e direcionadas com propósito. A paz verdadeira não vem da negação, mas da aceitação. O propósito não nasce apenas da luz, mas do equilíbrio entre todas as nossas forças. Aquele que abraça sua complexidade se torna inteiro, e na totalidade encontra não apenas força para enfrentar a vida, mas também autenticidade para vivê-la plenamente. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe reflexão e valor para você, deixe seu like e compartilhe com quem pode se beneficiar dessa mensagem. Isso ajuda o canal a crescer e levar conhecimento a mais pessoas. Agora, confira o próximo vídeo que aparecerá na tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento.